Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo ele faz parte de uma série onde a gente vai criar um projeto prático para portfólio. Mas o mais importante disso são todos os tópicos que a gente vai abordar aqui, tá? Então a gente vai executar esse projeto, vocês vão me ver aqui executando esse projeto, mas a gente vai documentar essa execução também. E esse é um ponto que eu acho que é bastante importante para todos os níveis. Então, se você está começando na área ou já tem experiência, essa documentação é o que vai fazer diferença no seu projeto de portfólio, tá? Então, a gente vai trazer um pouquinho dos porquês do projeto. E isso vai ser bem legal quando você for aplicar para uma vaga, você pode demonstrar aí o seu projeto. Uma das coisas que são bem legais, eu estava analisando aqui um pouquinho mais sobre o meu currículo, e uma das coisas que eu fiz, né, da última vez que eu mandei meu currículo e troquei inclusive de emprego, eu comecei a descrever alguns projetos que eu fazia para estudo. E aí eu comecei a pensar, pô, beleza, seria legal a gente colocar isso no currículo, mas seria muito legal também se a gente pudesse fazer alguma coisa mais interativa. Então mostrar de verdade esse projeto no GitHub e depois mostrar esse projeto funcionando. E aí o que acontece? É legal você contar os porquês, né? Então é legal você mostrar por que você está fazendo aquilo, né? Então, qual é o problema que você resolve? Por que você está fazendo aquilo? Então, isso é bastante interessante. Antes da gente ir para o vídeo aqui, para o conteúdo em si, não deixe de curtir esse vídeo, de comentar aqui se você está gostando dessa série, se você gosta de vídeos desse tipo, né? Então, trazendo um pouquinho mais de experiência para vocês aqui do que eu já fiz, né? Então, já usei isso dentro do meu currículo, mas aqui a ideia é que a gente tenha isso como uma forma de vitrine, tá? Então, vai ser bem interessante. E também não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, tá? Então, tem todos os links aqui embaixo também, tá? Então, voltando aqui, como que a gente pode estruturar um projeto de portfólio, tá? Uma das coisas que eu percebi quando eu estava reescrevendo o meu currículo, né? Então, fazia muito tempo que eu não aplicava para vagas e eu comecei a reescrever meu currículo. Eu comecei a pensar, pô, que tipo de histórias eu consigo contar? E uma das coisas que eu comecei a analisar de como contar essas histórias seria de como estruturar de verdade essa história. E é uma coisa que eu percebi, que toda vez que eu falava de um projeto de estudo, eu falava que era um projeto de estudo. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever, né? Então, quando você for descrever esse projeto seu, vai ser efetivamente a sua motivação. Por que você está fazendo isso, né? Então, por exemplo, nesse caso desse projeto que a gente vai criar aqui, eu vou colocar algumas coisas. Então, é um projeto de portfólio, é um projeto de estudo também, e é lógico, você pode escrever isso em inglês, tá? Aqui eu estou colocando só um resumo, você vai desenvolver isso. Pensa numa postagem de um blog, tá? Ou no README do seu projeto dentro do GitHub, tá? Então você vai desenvolver mais isso. Mas qual que é a motivação? É um projeto de portfólio, é um projeto de estudo, a gente resolve um problema, eu vou mostrar já o que a gente vai resolver aqui, né? Mas a gente resolve um problema que a gente mesmo está passando. E um outro detalhe é testar uma tecnologia ou uma forma de construir aplicações. Se a gente pensar que é um projeto de portfólio, um projeto de estudo, a gente resolve um problema nosso e a gente está testando uma tecnologia, essas são as motivações que eu coloquei para esse projeto. Isso conta para quem está te entrevistando, para quem está olhando esse projeto. Pô, legal, ele está pensando aqui em construir portfólio, ele está estudando, ele está se desenvolvendo. O outro ponto, ele está resolvendo um problema, então ele sabe pegar um problema da vida real e transformar numa solução. Dependendo do nível, isso é muito legal. E o terceiro, a gente queria testar isso numa tecnologia, tá? Então, isso faz bastante sentido. Pô, eu quero testar a tecnologia, pego um problema, transformo ele em solução e uso essa tecnologia para resolver esse problema. Outra coisa que é legal, além da motivação, a gente depois vai descrever o problema. O que eu tenho nesse problema? Pô, eu tenho que resolver, nesse caso aqui, eu quero olhar todos os recibos, todos os cupons fiscais de supermercado que eu tenho e tentar processar isso de alguma maneira, tá? Então a gente vai chegar já nele aqui, mas a minha intenção aqui é de alguma forma processar esses cupons fiscais e trazer alguma informação deles. Então, ter alguma informação relevante ali. Então esse é um problema. Então, você descreve com bastante detalhes. Então, no Brasil, se for em português, né? Se for em inglês, você tem que escrever que é no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem cupom fiscal e assim por diante. Então, você vai descrever o que esse problema te traz. Então, você tem vários papéis, né, de cupom fiscal, que eu tenho esse daqui de exemplo para a gente usar. Então, eu tenho vários cupons fiscais, e aí eu quero, do meu celular, acabei de sair do supermercado, eu já quero ler o QR Code e fazer XYZ. Tá? Então, você vai descrever esse problema que você está resolvendo. Essa é uma intenção legal. Depois, você também vai falar os desafios que você já percebeu
inicialmente. Então, por exemplo, eu estou testando uma tecnologia nova, qual desafio eu tenho na hora de usar essa tecnologia nova? Será que eu vou conseguir usar ela de verdade? Será que eu encontrei alguma dificuldade para fazer alguma coisa? Então seria legal também ressaltar os desafios. Por exemplo, né, agora vamos pegar a parte prática. A gente vai fazer um projeto que a gente consiga ler os cupons fiscais, igual está aqui na minha tela, e trazer algum tipo de análise dos dados que estão aqui dentro, né? Então, o que a gente vai descrever desse problema? Então, no Brasil, a gente tem cupom fiscal, que é um recibo, né? Então, se a gente for fazer em inglês, você tem que explicar um pouquinho, fazendo um paralelo do que existe lá fora. Então, geralmente é um recibo, tá? A gente não tem um cupom fiscal lá fora. E aí, qual que é o desafio? A gente vai começar a processar esses dados. Então, eu vou, de alguma forma, ler esses dados, processar esses dados e depois analisar esses dados. Então, a sequência aqui de features, né, que a gente imagina, né, potencial solução. E a gente pode falar, beleza, eu quero, como é um cupom fiscal, vocês vão ter reparado aqui o seguinte, esse cupom está borrado. Por quê? Porque pode ser que nesse cupom tenha o meu CPF. Então, o que seria legal? Você não expor os seus dados. Então, beleza, seria legal a gente fazer um sign-in, porque pode ter dados sigilosos ali dentro, que é o mesmo código, é o mesmo QR Code de farmácia, de coisas desse tipo. Então pode ter alguma informação que você não quer que outras pessoas tenham acesso. Você vai ter um QR Code para você ler. A gente tem que pegar do QR Code, né? Então, QR Code URL. A gente tem que extrair os itens. Estou escrevendo meio em português, meio em inglês, né? Mas tudo bem. É porque eu tinha pensado o problema em inglês. E depois a gente tem que analisar os dados. Mas olha só, potencial solução. Eu vou fazer um sign-in, eu vou cadastrar esse cupom, então eu vou ler esse QR Code, pegar esses dados da URL, vou extrair esses itens e depois eu vou analisar os dados. Olha só que legal, a gente já tem um caminho. Percebam que eu estou conseguindo contar uma história, tá? Isso é muito legal, isso é muito importante para esse tipo de projeto. Você está contando uma história, você está evoluindo uma história. E aí o que acontece? Quando você olha para isso, a gente tem um outro detalhe, né? A gente tem desafios que a gente vai precisar... Deixa eu trocar a cor dele aqui. Tem desafios que a gente vai precisar se preocupar. Então, por exemplo, o pegar esses dados aqui da URL, a gente tem um desafio. Por quê? E se falhar? Né? Então, e se esse fetch nos dados aqui falhar? Né? Eu vou lá pegar no site da Receita e não consigo pegar o cupom. O que eu vou fazer? Tá? Então, a gente tem que pensar nisso também. E aí, uma coisa que você pode fazer, na hora que você está fazendo esse tipo de projeto, a gente já sabe que é os desafios, né? Então, desafios que a gente imagina ser os desafios iniciais, o fetch data, né? Então, o fetch data aqui. Por quê? Porque eu quero pegar esses dados, mas pode ser que falhe. Então, para eu fazer uma solução mais resiliente, etc., pode ser que eu precise fazer alguma coisa aqui, né? Então, pode ser que eu precise pensar em alguma maneira aqui. Outra coisa que seria legal, a gente também pensar em como que a gente vai resolver essa solução. Então, por exemplo, eu quero fazer no ambiente serverless, porque eu quero deixar isso disponível sempre. Um custo baixo. Eu quero fazer isso porque fica melhor aqui, né? Então eu consigo manter esse projeto como uma forma de mostrar para recrutadores, etc., e para eu ter um projeto de portfólio de verdade. Outro ponto legal, ele é um uso infrequente. Então a gente consegue também, com essa solução, explicar por que a gente escolheu o serverless. Beleza, eu tenho um uso infrequente, não vale a pena eu manter um servidor para isso, então eu vou usar serverless para fazer essa análise. E aí lembra que a gente falou da parte técnica, que está aqui em cima. Então a gente chegou eu quero testar uma tecnologia. Então, dado esses desafios todos, dado tudo que a gente quer fazer, a gente pode usar algumas tecnologias. Então, eu vou usar, por exemplo, TRPC junto com o Next, mais um banco de dados. Então, por exemplo, MongoDB Atlas, Serverless, mais Upstash. Tá? E daí você pode sugerir. Tá? Então, beleza, vou usar o TRPC porque eu quero deixar fortemente tipado do back-end para o front-end. Tá? Então, essa é uma coisa que eu quero testar nesse projeto. E esse projeto é seu, tá? Você pode justificar esse projeto
por isso, ó, eu queria ter, nessa decisão que eu tomei aqui, eu tomei essa decisão porque eu queria testar essa tecnologia. Tá tudo bem, tá? Então, o projeto de estudo é para você fazer o seu sandbox mesmo, né? Sua caixinha de areia aqui para você brincar como você quiser, tá? Então, não tem problema. Então, olha só. Percebam que eu fiz uma história aqui, né? Então, eu estou contando uma história de como que as coisas estão funcionando. Como que eu criei esse problema, como que eu vou solucionar esse problema, tá? Então, isso é muito, muito legal. E, aliás, uma outra coisa que a gente está fazendo também, que você pode explicar quando você está resolvendo, a gente já sabe dos desafios, tá? Então, por que a gente não está fazendo já da melhor forma? Você pode explicar nessa sua postagem, né, no seu blog ou, inclusive, no README do próprio projeto, você pode explicar que você fez uma estratégia de fazer funcionar e depois fazer ficar melhor. Tá? Então, você pode falar isso. Pô, beleza, eu vou fazer isso daqui tudo funcionar e depois eu vou fazer ele ficar melhor. Então, depois eu vou deixar o Fat Data mais resiliente. Dá pra gente fazer isso, dá pra gente utilizar essa estratégia que seria bem legal também. Esse caminho aqui é o caminho inicial, né? Então, são as premissas aqui do projeto. Depois, à medida que a gente for executando o projeto que a gente vai fazer agora, a gente pode trazer pontos de atenção e pontos que são relevantes. Então, por exemplo, a gente fez aqui um TRPC, a gente fez a validação XYZ, atenção no ponto tal porque faz diferença, atenção no ponto tal porque faz diferença. E assim por diante, tá? Então a gente pode usar essa estratégia, tá, para descrever os pontos-chave do projeto. Sem mais delongas, agora a gente vai começar a implementar o projeto de verdade. Então, o que eu tenho aqui, tá? Tenho só uma pasta criada, tá? Projeto portfólio. Eu vou criar o projeto dentro dessa pasta, tá? Então eu vou deixar ela do lado de fora com algumas coisas a mais. Então, porque a gente pode manter o README e outras coisas. E talvez depois a gente possa fazer, inclusive, um render específico para renderizar esse README, né? Então, a gente pode fazer ele em MDX, alguma coisa nesse sentido, para a gente renderizar ele mais bacaninha e depois a gente faz algum vínculo. Mas para ficar mais fácil, eu vou criar aqui, porque daí a gente pode fazer algumas provas de conceito do lado de fora também, tá? Então, isso vai ser bastante interessante. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou usar um projeto de Bootstrap chamado T3, tá? Que é de um youtuber, inclusive, que é o Tio. Tá? Então, ele é o T3GG aqui. É muito legal essa estrutura, tá? Então, ela já traz aqui pra gente algumas coisas, né? Então, a gente já tem o Prisma, a gente já tem o NextAlf, a gente já tem o TRPC, tá? Já vem tudo configurado pra gente, então agiliza bastante na criação aqui, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar aqui o npm create T3 app. E olha só que legal. Esse projeto a gente consegue escolher o que a gente quer, tá? Nesse caso aqui, a gente vai usar tudo que ele tem, tá? Então, a gente vai utilizar o NextAlf, o Prisma e etc. A gente só vai fazer alguns ajustes para algumas coisas que a gente precisa nesse projeto, tá? Então, a gente vai trocar o driver, por exemplo, ao invés de usar SQLite, que é o padrão, a gente vai usar o MongoDB Serverless, tá? Então, continue scaffolding, a default, blá blá blá, beleza. Ele já criou pra gente aqui, ó, My T3 App. Beleza, ele já setou. Tem um modo interativo aqui também, tá? Que você consegue configurar que ele te pergunta o que você quer, né? Então, eu quero só o TRPC, eu quero alguma outra coisa. Então, ele já permite a gente fazer isso. Enquanto ele vai instalando aqui, vamos fazer uma outra coisa, ó. Eu vou entrar aqui no MongoDB Atlas e a gente vai criar uma instância aqui do Mongo Serverless, tá? Então, deixa eu só fazer aqui. Então, eu vou dar um sign in. Eu já tenho conta no MongoDB Atlas, tá? Então, eu vou logar aqui com o meu GitHub. A gente vai criar um projeto novo aqui. Espera aí, que eu acho que eu tenho que logar por aqui. Beleza, tá logando. Beleza. Tem alguns apps de teste aqui. A gente vai criar mais um. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ele não conseguiu inicializar o Git, tá tudo bem. Vou só renomear ele aqui para Coupon. Vamos por Receipt Aggregator. Receipt Aggregator. Só renomeando ele aqui.
Ele vai demorar um pouquinho, enquanto isso, vamos aqui criar a nossa instância. Essa minha instância aqui ela é só de teste, tá? Então, vou colocar como serverless AWS, pode ser isso aqui mesmo. Uma coisa que é bem legal, tá? A gente pode escolher para fazer backup contínuo. Nesse caso aqui, eu vou colocar só basic backup, tá? Eu não quero fazer isso. A gente poderia bloquear a proteção, ou ter a proteção de termination, tá? Então, para você não conseguir apagar tão facilmente o banco de dados. E aqui a gente vai colocar receipt aggregate. Um detalhe importante, por que eu estou criando direto no MongoDB Atlas e não rodando o Mongo local? O Prisma, quando ele roda com o MongoDB, ele precisa de uma réplica set, né? Então ele precisa de ter mais de uma instância Mongo configurada como réplica set. É mais fácil a gente criar um serverless que já vai ficar pronto para a gente fazer o deploy em produção depois, do que a gente ter essa aplicação direto aqui, tá? Então eu vou criar a instância direto. Então, receipt aggregator. Enquanto isso, ó, vou fazer o seguinte. Vamos olhar aqui. Olha, por algum motivo não trocou o nome. Deixa eu ver se eu consigo renomear de novo aqui. Receipt. Provavelmente ele não vai deixar eu renomear, porque ele tem alguma coisa usando esses arquivos. A gente vai colocar desse jeito mesmo, depois eu renomeio a pasta. Enquanto a gente está criando a instância aqui no MongoDB Atlas, tá? Deixa eu só ver se ele já terminou. Geralmente ele demora um pouquinho. Ó, ele está criando aqui ainda. Tá? Então, a gente vai começar a preparar o projeto. Deixa eu só esperar ele falhar aqui. Então, ó, o que a gente precisa fazer? Uma coisa que a gente já sabe que a gente precisa fazer, a gente precisa de sign-in, a gente precisa também ler o QR Code, a gente precisa pegar esses dados da URL, a gente precisa extrair os itens, salvar esses itens e analisar os dados. Então, o que a gente pode começar fazendo aqui, tá? A gente não vai fazer o sign-in de começo, porque a gente precisaria criar as credenciais para utilizar com o NextAuth. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Vamos abrir aqui, ó. npm run dev. Então, vamos rodar aqui o projeto para saber como é que ele está. Enquanto as coisas vão iniciando. Então... a gente vai começar a criar uma estrutura básica, mas a gente não vai focar tanto aqui já no sign-in, né? Então, só para a gente não ter que fazer muita configuração de muita coisa que precisa de credencial e etc., a gente vai fazer nessa estratégia. Então, olha só, beleza, ele está funcionando aqui, ó. Então, ó, o primeiro desafio que a gente pode resolver, a gente precisa de cupons, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa decidir é como que a gente vai ler esse cupom, tá? Então, preciso de ter uma forma de ler esse cupom e de salvar esse cupom, tá? Ou salvar esse recibo. A gente já está rodando o projeto aqui. Vamos só ver se já deu certo aqui o MongoDB. Ó, ele já está aqui, bacaninha. Preciso também criar uma credencial, tá? Então, Database Access, eu vou criar uma credencial aqui, tá? Escondidinho. E vou fazer o seguinte, eu vou mover isso lá para o meu env, tá? Então, vocês vão perceber que eu vou cortar aqui um pouco o vídeo, mas eu vou trazer a credencial para cá. Como que a gente pega a credencial, tá? A gente vai criar a credencial aqui e depois no database, quando a gente pegar aqui no receipt, ó, a gente tem um connect, cadê? Blá, 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 application, ó, Node.js, deu algum problema aqui, ó. É que ele não carregou direito. Ah, beleza. Então, olha só. Essa é a estrutura que a gente precisa fazer, ó. Então, eu vou trocar aqui o database URL por essa URL. E aí tem um detalhe. Eu vou criar um usuário e senha e vou dar permissão lá dentro. Vou mostrar já como que a gente faz isso para poder copiar aqui esses dados. O que é importante? Aqui no final, a gente tem que colocar o nome do nosso banco, tá? Então, ali a gente tem uma instância, tá? Essa URL é a nossa instância e a gente precisa de um banco, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, close, a gente vai ter, aliás, a gente vai ter as collections, né? Então, eu consigo pegar aqui e olhar as collections, tá? Então, vamos lá, ó, vamos colocar aqui receipt aggregator. E agora eu preciso do usuário e senha. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou dar vários enters aqui, ó. Para quê?
para quando eu voltar aqui no Env, vocês enxergarem só a parte de baixo, tá? Então não preciso ficar trocando a credencial do Mongo direto. Então eu só vou criar uma credencial aqui agora, para a gente conseguir fazer essa configuração. Vamos aqui em Database Access. Database Access. Eu vou usar password. A gente tem o nome de usuário, então Receipt Aggregator Dev, por exemplo. Porque a gente pode colocar que essa é a conexão de dev, você pode bloquear o teu IP e coisas do gênero. Vou colocar aqui para ele gerar uma senha, não vou marcar já, e eu vou colocar aqui que ele tem read and write to end database, tá? Então, eu vou criar e vou copiar lá para os dados e já que a gente volta com essa tela aqui, tá? Então, rapidinho, deixa eu só arrastar para fora aqui. Bom, então olha só, já tenho aqui meu usuário. A gente pode fazer um teste se a gente consegue conectar nele. O que mais que a gente pode fazer? Network Access. E olha só, a gente está listado aqui todos os IPs. Ó. Então, o nosso banco de dados ele já pode ser conectado de qualquer lugar. Então, teoricamente, a gente já consegue conectar diretamente aqui no nosso Mongo. A gente pode fazer um teste, inclusive. Então, como que a gente pode fazer esse teste? Eu vou aqui na configuração do Prisma e vou trocar de SQLite para MongoDB. Tá? Então, a primeira modificação é essa. Outra coisa que a gente precisa fazer. Reparem que as nossas configurações aqui, ó, ele vai falar que o MongoDB precisa do map ID. Então, eu vou colocar aqui map. Ver se eu acertei. Errei, né? Ó, map ID com aspas duplas. Então, olha só. Vou colocar aqui em todos. Aqui também. E aqui, a gente vai colocar um ID semelhante a esse cara aqui, ó. Porque a gente precisa disso, tá? Então, olha só. Arrumei aqui o meu model e a gente pode fazer um teste se está tudo certo com ele. Então, ó, Ctrl+C, npx, Prisma, Generate. Vamos ver se está tudo certo. Se tiver, ele vai gerar os tipos para a gente. Ó. Gerou, beleza, está funcionando. Se eu quiser checar se a minha conexão com o banco também está certo, npx, Prisma, db, push. Então ele vai mandar os índices para o banco de dados. Deixa eu só permitir aqui a rede. Ó, ele criou os índices. Vamos checar se está tudo certo? Posso voltar aqui. Vim aqui em Database. Essa é uma conta minha de teste, tá? Então só uso para testar. Browse Collections. E olha lá, Receipt Aggregate, Account, Example, Session, User e Verification Token. O example aqui é o modelo de exemplo que vem junto com esse boilerplate do T3 App, tá? O restante faz parte do NextAuth. Então eu vou puxar para cá. Vamos pensar aqui um pouquinho mais agora sobre o que a gente está resolvendo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar receipt por, aliás, example por receipt. E a gente vai fazer o seguinte. A gente tem um created at, updated at, legal. Eu vou criar algumas coisas a mais. URL. E um status, que vai ser uma string também. Tá? Então, qual que é a ideia? Por enquanto, a gente só vai fazer o receipt chegar aqui. Eu vou ler o QR Code na câmera e vou fazer ele chegar aqui. Simplesmente isso, tá? Essa é meu primeiro objetivo, tá? Conseguir salvar um recibo aqui no nosso projeto. Beleza. Preciso fazer novamente aqui generate e preciso dar um db push novamente. Legal. Agora a gente consegue começar a desenvolver de verdade. Primeira coisa que a gente pode fazer, vamos testar, só salvar esse receipt sem nada. Então, ó, vou fazer o seguinte. Run dev, a gente poderia dar um refresh aqui para saber se está tudo ok. Ele vai manter o example e vai criar um receipt. Ó. Beleza, é isso aí. Estou aqui na minha aplicação. O que eu vou fazer? Não vou usar o sign-in ainda, tá? Então a gente vai fazer o sign-in depois. Mas eu quero fazer um botão aqui que, se eu clicar, ele salva um receipt.
como que funciona, tá? Como que está organizado o T3 App aqui, né? Esse boilerplate. A gente tem pages igualzinho que a gente tem no Next, nada diferente. A gente tem server, que é a parte do TRPC, que a gente vai falar um pouquinho já, que tem o Auth, o DB, etc. A gente tem alguns úteis aqui para API, que é o que a gente vai importar pelo TRPC, e a gente tem uma forma de lidar com as variáveis de ambiente já com o Zod, tá? Então, ele já organiza isso também. Bom, o que é legal, tá? O que é o TRPC? Só para a gente entender um pouquinho mais. TRPC, trpc.io. RPC é conhecido já, né, com aplicações client-server como Remote Procedure Call. O T é uma forma do TypeScript, né? Então, a ideia aqui do TypeScript para a gente usar no RPC. Então, a gente consegue chamar métodos do front-end, no client, no servidor. E nesse caso do TRPC, a gente consegue usar os mesmos tipos em ambos os lados. Então, isso é muito legal. Eu consigo trazer um tipo do back-end direto para o front-end, tá? E fazer isso bastante organizado, tá? Então, esse projeto é bem legal, tá? Então, é o que a gente vai utilizar aqui e já vem no T3 App. Então, olha só. O TRPC, ele tem algumas coisas, né, que a gente precisa configurar. Então, a gente tem as nossas rotas, que é onde a gente vai criar a funcionalidade de verdade. A gente já tem um example router aqui, ó, que está dentro de routers. Então, esse é um roteador aqui do TRPC. E o que acontece? O que o TRPC faz, tá? Ele consegue mapear para a gente carries para a gente pegar dados ou mutations para a gente escrever dados ou mutar os dados. E olha só que legal. A gente consegue fazer, ó, por exemplo, esse hello tá aqui, ele tem um input que é um texto. Se eu olhar o input aqui, a gente consegue ver que ele está tipado. Então eu consigo passar esse tipo para frente. Aqui está no back-end. Mas quando eu vou para o front-end, eu também tenho esse tipo. Então, por exemplo, eu tenho o hello aqui. Se eu olhar o que tem dentro do hello, a gente vai ver que tem data e etc. E eu consigo extrair isso desse hello. Então, ó, se eu pegar o hello aqui, a gente vai ver que tem um data lá embaixo, que tem um greeting. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Que tem um greeting, ó, que está retornando. Então, ele mapeia para a gente esse retorno já. Então, ele sabe o que entra, sabe o que sai, tudo tipado. A gente vai fazer aqui na prática, vai ficar mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar. Eu vou deixar esse cara aqui comentado. Tá? Então, vou dar um return false aqui. E o seguinte, a gente vai trazer, a gente vai criar um outro router para vocês verem como que a gente faz. Então, new file aqui, receipt.ts. Então, esse roteador vai ser de receipt. E eu vou usar como exemplo aqui o nosso example. Tá? Então, Ctrl+A, Ctrl+C e vou trazer aqui para o receipt. Vou renomear, então, aqui vai ser receipt router. Eu vou apagar alguns deles aqui. Então, a gente já tem um protected, porque ele já linkou com o nosso NextAuth. Mas a ideia é criar um receipt. Vou deixar público ainda, tá? Então, a minha ideia é a gente não fechar isso aqui ainda. Depois, na hora que a gente colocar o sign-in, a gente fecha. E eu não vou usar carry, eu vou usar mutation. Tá? Então, a minha intenção é salvar esses dados. Outra coisa que eu quero para essa rota, eu quero um input e eu quero definir o que vai ter nesse input. Então, o que eu preciso nesse input? Eu preciso de uma URL. Então, eu vou definir um Zod Object, que vai ser o meu esquema, que vai ser o formato que eu espero receber nessa rota. Então, por exemplo, o URL do recibo ou do cupom, e essa URL vai ser um z.string.url. Tá? Então, eu vou validar que o meu input precisa ser uma URL. Tá? Beleza. Outra coisa bacana do TRPC, eu consigo fazer injeção de dependências. Então, eu quero criar aqui o meu recibo, const receipt é igual a await, ctx, que é o contexto do TRPC, ponto prisma, isso aqui é coisa do T3, tá? Então é do boilerplate. Mas se você investigar aqui o root, ó, você vai descobrir como que ele injetou, tá? O root e o TRPC, a gente sabe onde está
aqui ó, session, prisma e etc, tá? Então a gente pode explorar essa ideia aqui. Bom, fiz aqui o prisma.receipt.create data. E agora eu vou começar a salvar esses dados. Então, vírgula input. E olha só que interessante. Opa, ctx. Olha que legal o input. Eu já tenho a URL certinha, da mesma forma que eu defini aqui no esquema de entrada. Então, eu posso pegar aqui no meu data e fazer o seguinte. O URL vai ser igual a input URL, status. Eu vou chamar de pending, porque a gente não baixou ele ainda, tá? Coloquei um await, está falhando porque faltou async. Então, olha só que interessante. Tenho aqui a injeção de dependência. Já chamei aqui o receipt direto. Tenho o meu input que ele validou aqui em cima. Então, o gRPC é muito legal, tá? E aí, eu posso retornar o receipt. Então, o receipt que eu salvei, né, eu posso retornar para o front-end. Então, olha só que legal. A gente já tem uma mutation que cria receipt. Uma coisa que eu acho bem legal do gRPC é exatamente isso, tá? Ele é muito simples, tá? Então você consegue conectar esse back-end com o front-end de uma forma muito simples. Porém, a gente tem que fazer mais uma coisa. Aqui no nosso root, eu preciso mapear que eu tenho esse receipt router. Então, receipt router. Agora eu tenho o meu receipt router aqui. Olha só que legal. Vamos fazer um outro teste agora. Então, no meu index, eu vou tirar esses dois links. Tirar esse link aqui, vou tirar esse outro link. Eu vou fazer só um botão para a gente salvar um receipt, tá? Então, create receipt, só para a gente ver o que vai acontecer. E, ó, ele está aqui escondido. Vou colocar aqui um pouquinho de estilo. Aliás, o T3 App ele já vem com o Tailwind também, tá? Então simplifica bastante aqui o setup. Mas olha só que legal, Create Receipt está aqui. O que a gente vai fazer? Quando eu clicar em Create Receipt, eu vou criar um recibo novo. Então, const, já que a gente vai fazer um extract aqui, como que eu acesso o gRPC? Isso aqui que é muito legal. API.createReceipt.useMutation. Tá? Então, eu vou usar minha mutation. Ao invés de usar carry, que a gente estava usando antes do exemplo aqui do T3 App, a gente vai usar agora a mutation. O que é legal? Essa chamada aqui retorna um método chamado mutate. Tá? Então, esse mutate é o que permite eu chamar de verdade e enviar dados de verdade. Const create receipt é igual. E agora a gente vai chamar o mutate. Ó. Então, mutate. O que o mutate espera? Ele espera o input da minha mutation lá. Então fica muito legal. Ó. Vamos salvar com qualquer coisa aqui. Vou aqui embaixo agora e vou colocar no botão. Então, onClick. Esqueci o nome do método que eu coloquei, create receipt. Então, olha só. Vamos fazer um teste. Create receipt. E olha só. A gente já falhou aqui o gRPC. Por quê? Porque o input falhou. Então, ele nem chegou, na verdade, a executar o meu método, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele não passou pela validação da URL ser uma URL válida. Então, isso é muito legal. Ele nem chega aqui na nossa mutation. Isso é muito bacana. Se a gente usa o Protected Procedure, se não tiver logado, ele também não chega aqui. Tá? Então, é muito legal isso. A gente vai fazer depois no sign-in, vai ficar mais claro, mas é muito legal essa estrutura. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui no index. Eu vou trocar aqui a URL agora para colocar uma URL válida. Então, receita.gov. Não sei. Algo nesse sentido. Vou clicar de novo no botão aqui, Create Receipt. A gente vai ver que ele não saiu nada aqui, ó. E, inclusive, ele fez um insert one, ó. Fez direitinho, pending e etc. Vamos checar se ele salvou. Receipt.
Loading Documents. E olha só que legal, a gente já mandou dados para cá. Então, se a gente quiser criar, inclusive, projetos com essa tecnologia, funciona super legal, tá? Beleza, conseguimos fazer isso. Porém, o que a gente tem que fazer é trazer esse receipt aqui da câmera, né? Então, eu preciso conseguir colocar na câmera o meu cupom fiscal e carregar essa URL, tá? Principalmente porque a gente não consegue digitar uma URL tão grande igual essa do cupom. Então, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer isso agora. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Tem um projeto que chama, tem um módulo, aliás, que chama React QR Reader. Esse cara, ele permite que a gente faça a leitura de um QR Code usando a câmera. Tá? Então, a gente consegue fazer isso utilizando a câmera. Então, ó, qual que é a ideia? A gente instala ele aqui, inicializa e a gente consegue ter o resultado aqui em texto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos instalar ele aqui. Vou parar aqui meu projeto, npm install e vou rodar e vou deixar ele instalar React QR Code. Aqui ele está falando que ele não suporta o 18, né? Tudo bem, vamos tentar fazer um force aqui. Vamos ver se ele vai deixar a gente usar. Seguinte, beleza, foi. Vamos rodar novamente. Vamos ver se a gente consegue iniciar aqui o nosso leitor de QR Code. Ó, já foi. Legal. Então é o seguinte, ó. Eu preciso escanear esse código, né? Então, vou pegar aqui como que ele fez, ó. QR Reader. Vamos pegar aqui o QR Reader. Eu vou fazer no index mesmo, só para a gente testar. Então, const reader é igual return. E a gente vai chamar aqui o QR Reader. Vou importar esse QR Reader. Então, import QR Reader from React QR Reader. Beleza. O que mais? Eu tenho aqui o setData. Vou comentar. E tem um stylo que está... Vamos comentar isso aqui também, que está dando erro. Tem alguma coisa que está dando errado. On reader. Ele está pedindo para a gente completar. On result está aqui. Tem um constraints. Na documentação não tem falando que é constraints, mas a gente vai descobrir aqui o que é constraints. Media track. Constraint true. Media track. Vamos ver aqui o que contém. Facing mode. Vamos olhar aqui, ó, o media tracking constraints. Constraint boolean. Exact, ideal, constraint double, properties. Vamos ver o que é o media constraint aqui mesmo. As capacidades. Tá. Vamos usar o constraint que está aqui no exemplo, ó. Facing mode user. Depois a gente ajusta, tá? Lembra que a gente está fazendo ele funcionar primeiro e depois a gente vai fazer ele rodar. Então, beleza. Ó. Conseguimos importar. Teoricamente, está meio que tudo aqui. Console.log.
result, só para a gente saber o que está retornando. QR Reader, vamos colocar ele aqui dentro do projeto. Então, junto aqui com Reader. E vamos ver o que acontece. Ó. Então, olha só. Reparem que tem uma câmera minha aqui, que é essa câmerazinha aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue carregar o QR Code. Então, olha só. O que eu vou fazer? F12, console. Ó, tem alguns erros aqui, depois a gente precisa limpar isso aqui. Mas vamos ver se a gente consegue ler. Ó, olha que legal. Ele leu pra gente, ó. Esse é o link do nosso, que foi lido pelo QR Code, ó. Pelo QR Read. Então, se eu colar aqui, aconteceu um erro, provavelmente eu copiei alguma coisa errada. Mas olha só, o link veio aqui, ó. A gente está com o link aqui, provavelmente ele está truncado, tá? Então o link é maior do que o que a gente está colocando aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a salvar esse link que a gente leu, tá? Então, como a última parte aqui desse vídeo, a gente vai salvar esse link. Então, tem o QR Reader aqui. Eu posso fazer, inclusive, o seguinte. Eu posso mover esse mutate para dentro lá do QR Reader. Então, eu posso colocar ele aqui dentro. Ó. Posso trazer ele aqui. Então, Ctrl X. E eu vou colocar junto aqui com o Reader. E aí, eu vou tirar aqui o Create Receipt. Beleza. Seguinte. Toda vez que eu tiver um resultado, que eu tenho um texto aqui, eu vou chamar o Create Receipt. E eu tenho a URL aqui, que é uma string. E eu vou passar essa URL aqui. Tá? Então, essa é a ideia. Create Receipt result.text. Então, ó, se tem resultado, na verdade aqui a gente poderia fazer o seguinte, né? Se tem resultado e tem text, a gente chama o text aqui. Espera aí. Tem um get text, né? Então, na verdade, a gente pode fazer igual estava antes aqui. Beleza. Então, qual que é a ideia? Li o recibo, eu vou... Ó, a gente teve um probleminha aqui. Cadê a câmera? A câmera não está aparecendo, né? Vamos descobrir o que aconteceu. Trying to play a video, que já está carregando. Peraí. Então vamos ler de novo. Ó, o que está acontecendo é que a gente não está conseguindo enxergar aqui o nosso leitor, né? Então, provavelmente está fazendo falta aqui o style 100%. Pelo menos parece, né? Ó, ainda está faltando alguma coisa. Vamos fazer outra coisa? Vamos colocar o width, ao invés de 100%, eu vou colocar 600 pixels. E o height, deixar com 600 também. Só para a gente ver se cabe aqui. Ó, a gente está tendo algum tipo de problema aqui. Ó. Ele rodou primeiro, depois não rodou mais. Ó. Tem um problema que pode acontecer, que é o seguinte. Pode acontecer que esse componente aqui do QR Code, ele precisa do objeto window, tá? Bem provável que ele precise disso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele do SSR do React. Então, como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. Por que o style aqui não está... Tá,
Depois a gente ajusta esse style aqui. Mas o que acontece? Esse reader, ele tem que ser carregado de forma somente no cliente. Tá? Então a gente não tem esse leitor no servidor, que faz sentido, né? Então eu vou dar um Ctrl X nele aqui. Vou criar aqui dentro de source, new file, components/reader.tsx. E aí eu vou colocar esse cara aqui dentro. Ó. E aí eu vou importar também as dependências dele. Então eu preciso de API e preciso do QR Reader. Então vou colocar aqui. Ó, temos aqui, vou dar um export. Beleza, tem o meu reader aqui, bacaninha. Se a gente for olhar, a gente quebrou tudo aqui, né? Tudo bem. A gente quebrou principalmente porque a gente deu um Ctrl X na API. Deixa eu colar ela para lá de novo. Beleza. Então é o seguinte. Agora a gente não tem esse reader que a gente está renderizando aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vamos tirar ele aqui do SSR, tá? Então, a gente tem uma forma de fazer isso importando dynamic, from next /dynamic. E aí eu vou criar um componente aqui, QR, por exemplo, que é igual dynamic. E nesse cara, eu vou fazer o import desse componente. Tá, então, components/reader. Tá, então, vou importar esse componente. Depois, eu ainda consigo falar para ele aqui quais opções que eu tenho. Então, enquanto ele estiver carregando, eu posso retornar aqui um componente. Um loading. E o mais importante, SSR igual a false. Tá, fiz alguma coisa errada aqui. Provavelmente que eu preciso do... deixa eu fazer a exportação padrão aqui. Já que a gente ajusta isso. Ó, então o QR agora, ele é o meu reader. E aí eu vou trocar ele aqui por QR. Esse agora vai. Ó, ele está iniciando a câmera. Ó. Ele só não está mostrando para a gente. Então, o que pode estar acontecendo aqui agora? A gente já está carregando, né? Então, o carregamento foi feito. O que está faltando aqui? Talvez aonde a gente colocou o nosso reader aqui, pode ser que ele esteja pequeno. Ó, é exatamente isso. Então, o parent do reader está pequeno. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tirar o grid e vamos colocar aqui W XL na verdade W64 acho que tá bom. Então olha só, nesse tamanho aqui já tá legal, para a gente conseguir colocar o QR Code ali. Então olha só, qual que é a ideia agora? Se eu ler esse QR Code, a ideia é que ele cadastre para a gente, né? Vamos ver se vai. A gente precisa também de uma outra coisa, né? A gente precisa de alguma maneira depois dar algum feedback que a gente conseguiu carregar. Olha só. Repare que ele fez alguns inserts aqui, ó. Tá? Então ele conseguiu ler para a gente. E se eu vier aqui no banco e der um refresh, olha só que legal. Ele já inseriu para a gente a URL aqui, ó. Então, vamos copiar aqui para a gente ver se a gente consegue acessar. Opa, copiei errado. Então, olha só que legal. Consegui ter acesso à listagem de produtos do meu cupom fiscal. Então, o que dá para a gente fazer aqui? Que é o nosso próximo passo. É a gente fazer um crawling aqui, né? Então, a gente pegar esses dados via programação e extrair o que eu preciso, tá? E então, já modelar cada item
que a gente tem aqui dentro para um produto diferente. Tem algumas coisas aqui que não estão tão legais, né? Por exemplo, a gente não vai conseguir cruzar entre supermercados diferentes porque a gente não tem essa ideia aqui, né? Então, por exemplo, a cerveja, ó, a gente só tem aqui a Mistel 473, mas a gente não consegue mapear esses produtos, então seria um outro desafio também, tá? Mas olha só que legal, o que a gente já conseguiu fazer? A gente já vinculou o QR Code, o leitor do QR Code, com gRPC para salvar e com o MongoDB Atlas Serverless, tá? Então a gente já conseguiu fazer isso. Outros pontos que a gente pode ter de melhoria, a gente precisa de um feedback melhor, né? Então a partir do momento que a gente leu aqui, ó, a gente pode até fazer aqui já. Vamos fazer o seguinte, ó. A partir do momento que a gente fez uma leitura, então fiz o mutate, eu quero fazer o seguinte, const was read, set was read. Só para a gente saber que foi lido aqui, tá? Então use state, ele começa com false. Quando eu tiver one success aqui, o que eu vou fazer? Set was read para true. E aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, se was read, return QR Code lido. E aí depois a gente pode fazer um botão para resetar isso. Então, olha lá que legal. Tá aqui a câmera. Já tá aqui certinho. Vamos ler novamente. Ó, apareceu aqui já o QR Code lido, tá? Então, o que é legal? A gente já conseguiu fazer toda essa estratégia aqui de fazer essa leitura. Outra coisa que eu percebi aqui agora, ó, por algum motivo ele continua inserindo, ó. Tá? Então, provavelmente depois a gente tem que fazer alguma coisa para parar isso, tá? Então, por algum motivo ele está continuando a inserir ali. Então, no resultado, a gente pode mudar aqui um pouquinho, só para ele não ficar travado. Vamos fazer de novo? Ó, ele continua dando um loop aqui, ó. Depois a gente tem que descobrir o que está acontecendo para ele parar, né? Para a gente não ficar lendo muita coisa. Pessoal, mas olha só que legal. Só para a gente encerrar esse primeiro vídeo. Seguinte, a gente partiu de uma história. Tá? Então a gente partiu de um problema, de uma motivação. A gente está descrevendo o problema que a gente está resolvendo. Vocês repararam que já tem um desafio aqui que a gente pode descrever? Que o QR Code Reader aqui, ele precisa do window. O window não está disponível no server-side handler. Então esse é um desafio que você resolveu. Você importou ele de forma dinâmica. Legal. O que mais? A gente já começou a baixar o QR Code. Esse tipo de desafio você vai descrevendo na sua história. Tá? Então eu vou executando com vocês aqui, mas a ideia é que você vá descrevendo e escrevendo essa história no seu diário de bordo aí. O que eu recomendo vocês a fazerem agora? Tá? Você pode executar o projeto exatamente como eu estou fazendo aqui, mas o que eu aconselho de verdade que vocês façam, olhem alguma coisa no seu dia a dia, tá? Então que você consiga resolver utilizando programação. Será que são as séries que eu quero assistir? Será que são os livros que eu emprestei? Será que as músicas que eu gostei? Quais músicas eu estou estudando na bateria, na guitarra? Sei lá, algo nesse sentido. Pense em um problema que você queira resolver e comece um projeto desse descrevendo os desafios. Tá? Um prazo de música, por exemplo, você pode fazer um conjunto de ferramentas para você. Quais músicas você está estudando, aonde está cada tablatura, partitura e etc. Se são arquivos, se são links na internet. Você pode colocar um afinador, né? Então você pode criar um afinador, que é um desafio legal também. Você pode criar um metrônomo, então você pode pensar em projetos que tenham a ver com o seu dia a dia. Quais álbuns eu quero ouvir ainda de música? Quais shows eu já fui? Qual era o setlist dos shows? Né? Então, e aí você pode integrar com algum serviço que tem o setlist dos shows, ou que tem a agenda de shows.
Então dá para fazer projetos utilizando aí o seu dia a dia. Bom, pessoal, pro primeiro vídeo é isso, tá? A gente fez bastante coisa aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, desse formato aqui de conteúdo, comenta aqui embaixo que você está gostando, tá? Isso é bastante importante pra gente. Nos próximos vídeos, a gente vai explorar um pouquinho mais o TRPC com o NextAlpha, tá integrado no NextAlpha, então vai ser bastante legal. E além disso, a gente vai criar mais coisas, né? A gente precisa pensar sobre o crawling ali, né? De conseguir baixar esses dados do cupom fiscal e tudo mais, então a gente tem alguns desafios para resolver, então vai ser bem legal. E eu vou resolvendo junto com vocês, para vocês perceberem o quanto de repertório um projeto desse traz para vocês. Quantos problemas a gente está resolvendo aqui, tá? E sempre quando a gente fala que não ter experiência na área não é desculpa, é exatamente nisso. Você pode criar um projeto simples ou mais complexo e treinar, testar, colocar no ar, executar. Tá? Então é por isso, nesse sentido que a gente sempre fala que não tem desculpa você não ter experiência, tá? Dá para fazer isso, dá para estar preparado na área. Bom, pessoal, é isso. Deixa de curtir e comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo. Valeu!